Olá, sou Patrícia Cardoso, sou advogada em Portugal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem repercutido muito na internet: residência fiscal, principalmente para os brasileiros que moram fora. Você sabe aonde deve declarar os seus rendimentos? E você já parou para pensar que se você mora num lugar e declara imposto de renda no outro, isso pode lhe trazer problemas? Então, fique comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre esse assunto de forma simples, clara e prática. Residência fiscal é o país no qual o contribuinte ele deve declarar e pagar os seus impostos de acordo com as regras locais. Mas atenção, isso não tem nada com relação à sua nacionalidade. Claro, exceção os Estados Unidos. Isso sim é com relação a onde você vive, aonde você tem laços econômicos e familiares. Antes de eu seguir, eu queria explicar para vocês os tipos de residência, para você entender da melhor forma como isso pode impactar na sua realidade. Vamos lá, vamos começar pela residência legal. A residência legal é a do seu documento. Por exemplo, você veio para Portugal com visto, já tem uma autorização de residência ou é um europeu que tem o certificado, você vive de forma legal, legalmente em Portugal. Tá certo? Mas agora, vamos falar um pouco sobre a residência de fato. Residência de fato é aonde realmente você vive. É onde você mora, onde você tem sua família, a sua rotina. Essa é a sua residência de fato. Muitas pessoas estão aqui em Portugal, não estão legalmente com seu documento, com a sua autorização de residência, mas vivem em Portugal. Então, elas possuem residência de fato. Os seus documentos ainda estão todos relacionados ao Brasil. Então, é essa a diferença com a residência legal, a legalmente. E, por fim, a residência fiscal, que é aonde você deve declarar os seus rendimentos. Portugal considera você residente fiscal se você vive em Portugal, em território nacional, 183 dias por ano, ou se tem ânimos de ter uma moradia com a intenção de residir em Portugal. Por que eu fiz essa pequena explicação? Para você entender que muitas pessoas vivem legalmente em Portugal, mas fiscalmente no Brasil. E muitas vezes o perigo está aí, porque sim, você pode ter problemas com a autoridade tributária ou mesmo com a Receita Federal, tá? Isso vai depender de cada caso. É sempre bom reforçar que nós estamos falando de um conteúdo de forma genérica, mas cada caso deve ser avaliado de forma individual, pois cada pessoa tem um contexto econômico diferente com ambos os países. Então, é sempre bom você perceber aonde de fato você está morando, aonde você está legal e aonde você tem que fazer o recolhimento e declarar os seus impostos. Portugal considera você residente fiscal se permanecer em território nacional por 183 dias ao ano, certo? Isso é o que está descrito na lei. Mas eu vou falar a minha experiência hoje como advogada. Nós estamos em dezembro de 2025, então se você está vendo esse vídeo no futuro, tem que considerar o que tem acontecido atualmente no cenário da imigração. A autoridade tributária, ela tem dado um trabalho para nós advogados com relação a essa mudança da residência fiscal. Porque nós temos pessoas que vivem cá esse período, mas não estão conseguindo fazer a troca, porque muitas das vezes é mais viável quando se faz o imposto IRS daqui de Portugal. A autoridade tributária tem exigido o título de residência. Então, muitas pessoas acabam e acham melhor por esperar chegar o seu título de residência para depois colocar a sua residência fiscal em Portugal, certo? Porque quando se faz a declaração do imposto de renda é bem mais vantajoso. Então,
Isso não está descrito na lei, o que temos verificado no contexto da imigração atual. Quer dizer que não dá para fazer? Dá. Dá um pouco mais de trabalho, porque eles, claro, a lei ela sempre tem que ser respeitada. Mas é sempre bom deixar vocês atualizados com o que tem acontecido atualmente nesse cenário fiscal aqui em Portugal. E por fim, também você é considerado um residente fiscal em Portugal se você compra, né? Se você adquire uma habitação com ânimos de residir, de morar, de ter aquela moradia como seu lar. Isso também lhe possibilita fazer também a troca, adquirir a residência fiscal em Portugal. Se você morava no Brasil e agora vive em Portugal, você tem o dever de comunicar à Receita Federal. Esse dever é seu, através da comunicação e da declaração de saída definitiva do país. Porque se você não fizer isso, o Brasil ainda vai entender que você ainda é residente fiscal lá e vai continuar lhe cobrando pelos seus rendimentos. Isso tanto territorial como mundial. Então você tem que ter muita atenção nos deveres fiscais e com relação ao que preconiza a lei. Então, o que é interessante também perceber que esse conteúdo é de forma geral. Lembrando que eu falei anteriormente, cada caso ele é muito individual, ele precisa ser analisado de forma jurídica. Mas o correto, digamos assim, o geral é sim você fazer a sua comunicação e posteriormente a sua declaração de saída definitiva do Brasil, para deixar de ser tributado. Mas vamos lá. Portugal e Brasil também, como vários outros acordos, existe um tratado para evitar a bitributação, no qual nós vamos perceber que se você declarar num país, existe uma compensação dos impostos. Isso daí vamos trazer num vídeo posterior com detalhes. Existe entre Brasil e Portugal um tratado para evitar a bitributação. Então, se você tem um rendimento em Portugal e traz para o Brasil, é compensado os valores. Mas sobre esse tema, posteriormente, iremos trazer um vídeo mais completo, tá bem? Então, se você está planejando vir para Portugal ou mesmo já vive em Portugal, você tem sim que ter atenção sobre a situação fiscal. Não deixe para que o fisco lhe encontre e lhe traga coimas, multas, porque é seu dever estar em dia com a sua situação fiscal. E se você está buscando ajuda para organizar a sua situação fiscal, como um planejamento, como uma reorganização patrimonial, você pode contar conosco, que nós podemos ajudar. E se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque vamos ter muito conteúdo de valor. E até já! Eu falei, fiquei mais relaxada nesse segundo vídeo. Sim. Tu escuta o que eu falei? Tchau, gente.